mais um vídeo aqui do canal. Então hoje é uma quarta-feira, 5h45 da manhã. E esse vídeo é para dar uma atualizada em vocês de como anda a vida pós CDW.3, pós-challenge, que foi a minha última prova-alvo desse ano. Ali em abril tem uma playlist já com vários vídeos de como foi esse processo. Foi um ciclo muito gostoso de viver e de compartilhar com vocês. Mas acho que fica esse questionamento, tá? E aí depois que um ciclo passa, a gente, todo atleta tem um pouco isso. A gente quer colocar outras metas, a gente quer fazer outra coisa, ou às vezes a gente quer se cobrar menos. Então, quis trazer pra vocês aqui como tá sendo isso pra mim, como eu tô lidando tanto com treinos quanto com próximos objetivos, com alimentação. Então eu vou mostrar 24 horas do meu dia de alimentação e falar algumas pitadas aí da minha conduta, vamos dizer assim, do que eu tenho colocado como, né, tentado colocar em prática. Em relação a metas e objetivos, vocês também acompanharam, né, quem é fiel ao canal aí, ou quem não é que tá chegando agora, pode assistir, que tivemos algumas realizações profissionais. Então, a inauguração do CSP, nosso Centro de Saúde e Performance, o nosso primeiro This is a Sport Talks. Então, são eventos que, querendo ou não, tem uma demanda de tempo e de energia. A proposta realmente desse ano, o maior objetivo desse ano, é dar uma ênfase também nessa parte. Só que, lógico, como eu tenho as minhas ambições dentro do esporte, os meus sonhos, nunca deixar de lado os treinos. Então, é como se eu já tivesse jogado minha meta esportiva um pouquinho mais na frente, mais especificamente em abril de 2025. 25? Não, 26, né, amor? A gente tá em 2025. Em abril de 2026. Mas é uma meta bem, né? Não é a prova em si não é ousada, mas quero me superar. Então, sigo na rotina de triatlon firme e forte. Porém, tem outras pequenas metas, né, dentro da corrida. Então, daqui a 3 semanas nós temos a Meia Maratona Internacional de Porto Alegre, em que o P já tá fazendo uma série aí que ele vai buscar o RP na meia. Abaixo de 1h13 com 31, né, amor? 41. 1h13 com 41. Me dá um segundinho aí. Enfim, vocês estão acompanhando aí, ele também tá atualizando vocês. E eu também vou em busca do meu RP. Eu acho que o meu é um pouquinho mais tranquilo de bater, porque tá bem desatualizado. Mas eu tenho metas ousadas também, então vamos ver. Então, querendo ou não, tem um pouquinho de ênfase aí no mundo da corrida, dentro da minha rotina do triatlon. Por exemplo, no sábado eu tô fazendo o longo de corrida, ao invés de fazer a transição que eu normalmente fazia. E aí, então, tem um dia menos aí de bike. E fora isso, tá bem parecido. Os treinos, né, eu falei pro meu treinador, olha, quero dar uma ênfase na corrida, mas meu objetivo principal na vida é o triatlon, e é ano que vem, né, fazer algumas provas bem boas. Então sigo nadando, sigo pedalando com estímulo, e tem sido mais ou menos isso aí. Vou atualizando mais vocês ao longo deste vídeo. Direto da cozinha pra falar pra vocês, então, mais ou menos como tá a minha fase de alimentação no momento. Pós-prova, não sei se talvez dei uma relaxada na alimentação, ou até durante o ciclo eu não tava muito me importando com peso e composição corporal, eu tava só me importando em estar bem alimentada. E acredito, assim, que eu tenha ganhado um pouquinho de gordura, tô com um peso um pouco mais alto que eu tô acostumada. Sinceramente, não ligo tanto, assim, pro peso, mas como é uma fase em que eu não tô com nenhum objetivo de prova longa, grande, que demande uma oferta energética muito adequada, eu tô aproveitando pra fazer alguma estratégia pra ver se eu dou uma secadinha. Sei que já tive um peso um pouquinho mais baixo, sinto que tô com um pouquinho mais de gordura. Então o objetivo da minha alimentação atual é manter o rendimento, óbvio, e a recuperação. Pra mim isso é fundamental e sempre vai estar como primeira prioridade. E segundo objetivo é tentar dar uma, assim, algo bem sutil mesmo, tá, gente? Eu tenho noção que eu não tenho sobrepeso nem nada, mas gostaria, assim, de perder um pouquinho de gordura. Então, eu tenho feito todos os treinos mais leves. Então, segunda-feira geralmente é uma corrida mais leve, mas costuma ser longa, então às vezes eu como. Mas treinos leves normalmente em jejum. E nos dias que eu tenho intensidade, um treino um pouco mais longo, eu vario entre duas opções de pré-treino.
ou comida mesmo, como eu tô acostumada, tipo banana, pasta, mel, tal, aveia, bola de arroz. Isso geralmente tem sido antes do longo, por exemplo, ou se eu acordo com fome. E se eu acordo sem tanta fome, mas eu sei que eu tenho um treino mais intenso ou mais prolongado, como é o caso de hoje é quarta-feira, temos um treino intervalado, inclusive o P vai comigo, e de corrida. E aí eu tomo o suplemento, tô usando um suplemento de carboidrato, esse aqui é a base de palatinose, porque a palatinose, ela tem uma liberação mais lenta, um índice glicêmico um pouco mais baixo do que carboidratos como maltodextrina, enfim, outros açúcares mais simples, entende? Então, esse aqui é bem interessante a composição. Tem, além da palatinose, tem também taurina, coenzima Q10, beta-alanina, inclusive, complexo B. Então, ela tem uma composição bem bacana. E aí, nesses casos, assim, por exemplo, hoje, ó, eu tomei meu Ultra Coffee, ali que vocês viram. E aí, agora, faltam uns 10 minutinhos pra gente sair pra treinar. E eu vou tomar aqui o meu pré-treino. Um scoop com água. E vou levar um gel também durante, porque são 15 quilômetros, intervalado com as pausas e tal, vai dar 1h30, mais ou menos. Enquanto eu vou tomando meu pré-treino, vou fazer uma mobilidadezinha aqui, só pra mexer um pouquinho a paleta. Temos no cardápio do treino de hoje, então já falei pra vocês, né, corrida, intervalado, 15 km, mais especificamente tem ali uns 4 km de aquecimento, e a série principal é 5 vezes de 1.200, com 2 minutos de pausa, e aí depois 5 vezes de 400, com 1 minuto e 20 de pausa. Aí os 400, um pouquinho mais forte, né, que o de 1.200. No fim, 3 km para desaquecer e voltar para casa. A gente vai correr aqui pertinho mesmo, que a gente consegue ir e voltar correndo, então não vou pra pista hoje, porque a gente tem umas pistas mais longes aqui de casa e geralmente a gente não consegue ir voltar correndo. A gente tem que pegar o carro, pedir Uber pra voltar, algum esquema nesse sentido. Pra quem se interessa por tênis, hoje eu vou com o Vaporfly, esse é o 2 ainda. Sabe que tanto eu quanto o Ben, a gente gosta muito desse tênis pra esses treinos mais de, tipo, pista, né, treino intervalado. Eu gosto muito dele de distâncias até meia maratona, inclusive a minha melhor maratona eu fiz com o Vapor 2. Eu nunca testei o 3, me falaram que talvez não esteja tão responsível quanto o 2, então até inclusive deixem aqui nos comentários quem já testou os dois, se isso é verdade ou não. E tá pra sair o 4, né? Então eu tô bem curiosa, porque eu gosto bastante desse tênis. Gosto dos tênis de placa da Nike, bem influenciada pelo P, que é fã dos nossos tênis de prova, né? É o Alpha Fly. Então vou usar ele hoje. Fazia tempo que eu não usava. Tava fazendo bastante as pistas com o grafeno da Olímpicos. E andei fazendo também com o da New Balance, aquele Super Combi, acho que é o Trainer, não. Eu andei mostrando em algum vídeo aqui, que a gente andou recebendo, ele é pra treino, mas ele tem uma placa de carbono também. Enfim, vou botar meu tênis aqui e partir que a gente já tá quase na hora de sair. De 5h25, não, 5h22, os 1.200. O clima hoje já tá bem melhor, mais friozinho, a gente não sua tanto, não te desgasta. E eu ainda tenho, ó, meu pacer particular, ele tem 16K, aí ele me puxa e fica rodando um pouquinho mais pra fechar o volume dele.
1.200. Então agora partiu 5 de 400. Tu puxa ou eu puxo? Mano, tu é teu? Tu gosta puxando, eu também puxando. Feito. 5 de 400 pra fechar. Desaquecimento e café? Sim. Ah, hoje é muito bom, clima bom, né? Já no pós-treino aqui de banho tomado, panquequinha, inclusive acabei de gravar essa receita pro Insta, por isso que ela já tá até meio pela metade. Aqui eu coloquei ovo, proteína vegetal, aveia, banana, farinha de coco, é isto. E aí por cima, pasta de amendoim, figo e mel. E aqui um leite, não, café com um pouquinho de leite de aveia. Almocinho saindo por aqui. Durante a semana temos o chefe Pedro Aitinger na casa. E aí, dá uma palavrinha, qual é o cardápio do dia? Vai ser frango, que já tá pronto, arroz, legumes, e é isso, não tem como mudar muito. É o básico que funciona, a gente vai fazendo pequenas alterações pra ficar mais gostoso, né, amor? Comida de verdade. Inclusive, tu é bem bom em invenções. Ontem de noite ele inventou um bolinho de frango com batata, ficou tri bom. Aliás, eu vou fazer uma invenção agora aqui. Vou esquentar um frango no molho de tomate. Ah, já fica diferente. A gente gosta demais de comer comida aqui, só que tipo, todo santo dia a mesma coisa. Aí volta e meia a gente inventa algo diferente com os mesmos ingredientes. Então amassa a batata com frango, faz um bolinho de frango com batata, enfim. Aí a imaginação, o céu é o limite. Sem limites. Isso é uma boa dica pra maior adesão também à alimentação saudável, né? A gente busca fazer, inclusive nesse período que a gente tá mais focados com algum objetivo, seja de performance, seja de composição corporal, enfim, de final de semana não sair tanto, né? Mas aí, final de semana a gente quer uma coisa diferente. Então a gente, sei lá, faz um nhoque, faz uma preparação diferente, enfim, vai inventando, que aí a gente consegue ter aquela sensação de, né, mudei, mas ainda assim dentro das quantidades do plano e tudo mais. Aqui o resultado final, meu pratinho. PLT pesando dele. Sim, temos o hábito de pesar a comida, isso ajuda bastante a acertar as quantidades e realmente planejar estratégias, né? Então aqui um arrozinho de vários grãos, frango, legumes assados, franguinho na air fryer também, um pouquinho de alface. Sobremesa agora, meio chocolatinho de Gramado, dividi a barrinha, comi metade ontem depois do almoço, metade hoje, com um cafezinho, que tá mais pra um chafezinho, mais diluído, e é hora da sobremesa. Aqui, no meu cantinho trabalhando hoje de casa, que eu só tenho planos alimentares pra fazer, então resolvi ficar por aqui mesmo, até porque logo mais já vou nadar, e aí tô fazendo meu lanche. Gororobas, lanches esquisitos, porém muito gostosos. Sério, isso aqui ficou muito bom. Tem um caqui. Caqui é uma fruta, não sei se tem em todos os lugares do Brasil, mas é uma fruta que tá na safra aqui no sul. E eu sou apaixonada por esse estilo que é o rama forte, que ele é meio maciozinho, assim, parece uma sobremesa. Aí eu piquei ele cortadinho, geladinho, botei 15 gramas de whey de baunilha, um pedacinho de um bolo de milho que o Pê andou fazendo essa semana, que tá super gostoso também, e um pouquinho de pasta de castanha de caju por cima. Isso aqui fica divino, ficou muito bom. E esse vai ser meu lanchinho e pré-treino de natação. Já troquei o look, maiô por baixo, jaquetinha da Maratona de Chicago, e tava refletindo que eu falei pra vocês, né, no início do vídeo, que eu tô com o objetivo de perder um pouquinho de peso, né, uma dieta mais de emagrecimento, de perda de gordura. Uma ligação aleatória. Recusei, pronto. Mas a alimentação, talvez quem acompanhe já há mais tempo, né, perceba que não, Gabi, mas como assim? Não mudou muito, né?
Porque realmente os alimentos em si não varia muito, não varia tanto. O que vai diferenciar são as estratégias no sentido de suplementação, pré, intra-treino principalmente, e as quantidades, né? E eu me policio também quando eu tô com esse objetivo para beliscar menos, para não repetir, seja lanchinho, seja sobremesa. Hoje, por exemplo, eu errei, eu fiquei com uma vontadezinha a mais. Aí eu fiz um chá e peguei mais uma fatiazinha mini de bolo. Mas foi uma fatiazinha mini. Se eu tivesse num volume maior de treino, eu me permitiria, tipo, ainda ficou uma fomezinha, uma vontadezinha residual, vou ter um segundo treino no dia. Eu vou pegar mais uma fatia um pouco maior, com mais um pouquinho de pasta, mais uma frutinha, sabe? Iria nadar agora, iria comer mais uma mariola, mais uma banana pra garantir, porque geralmente também o treino seria mais longo. Agora, eu vou ver como eu vou estar me sentindo. Se eu também me sentir não tão disposta, eu não vou fazer um treino tão longo, vou fazer um treino mais curto, que eu tenho normalmente nadado uns 2.000 metros, tá tudo bem, sabe? Então eu tenho essa margem pra errar que eu não tinha quando eu tava com alto volume de treinos e uma alta carga. Então agora eu tô com uma carga maior na corrida em si, mas nas outras modalidades mais light. Então não tô suplementando muito carboidrato na bike. Por exemplo, ontem eu fiz um treino intervalado de bike, 1h40, tomei o mesmo pré-treino que eu tomei hoje pra correr, e no intra só tomei um Jungle Low Carb e uma mariolinha, sabe? Coisa que antes eu tomaria carboidrato em pó, mais gel e tudo mais. Então, essas mudanças junto com as quantidades nas refeições principais, então vocês terem uma noção. Eu e o Pê, a gente tem muito cuidado de não falar sempre as quantidades, pra ninguém sair copiando, porque isso é muito individual e depende do contexto de todo dia. Mas eu sou uma pessoa que gosta de fazer lanches mais robustos, normalmente. Então, as refeições principais eu capricho nos vegetais. E carboidrato, por exemplo, eu botei 100 gramas de arroz hoje. 100 gramas de arroz, gente, não é muita coisa, é pouco pra quem faz atividade física nesse nível que eu faço. Normalmente no ciclo eu boto, sei lá, 140, 150, então dá uma boa reduzida, jantar a mesma coisa. Então essas pequenas, dou uma controlada maior, como eu já falei pra vocês, né, não fazer exceções muito exuberantes. Então são essas pequenas estratégias que no final das contas resulta aí num déficit energético. Nada muito agressivo, mas somando, né, dia após dia, semana após semana. No início a gente já sente o corpo dar uma desinchadinha, e aí tem, né, se a gente conseguir ter adesão e seguir por algumas semanas, aí se percebe uma perda de gordura significativa, inclusive na parte de balança, composição corporal, enfim. Bom, já tô aqui falando há 3 minutos, partiu natação, fui! Já em casa, o bom da natação é que a gente já chega de banho tomado, então eu já cheguei direto, estendi minhas coisas, toalha, maiô e tal, botei um pijama e a gente gosta de sempre jantar cedinho, porque já tá até ali posicionado, não são nem 7 horas, a gente tava com a janta pronta me esperando. Isso também é algo que a gente preza bastante, até porque a gente dorme cedo, acorda no dia seguinte, então jantar cedo, até pensando em saúde digestiva e metabólica, é bem interessante. Não é porque comer tarde engorda, não necessariamente, mas em termos de resposta hormonal, realmente, quanto mais cedo a gente se alimenta, finaliza o dia, né, de alimentação, melhor. Então aqui tá o meu pratinho da janta, tem salada, legumes, frango, arroz, moranga, mais ou menos o de sempre. Curiosidade, eu como muito devagar, ó a situação. Eu tô aqui com o meu prato ainda quase cheio e o Pê tá me esperando terminar. Muito devagar. E eu ainda abri a câmera pra mostrar isso, vou demorar mais ainda. Oh, paciência. E eu já falei pra vocês que a gente gosta às vezes de variar a forma de preparo dos alimentos pra não enjoar, enfim, manter a adesão ao plano alimentar.
E a gente também gosta de, eventualmente, geralmente na quarta-feira, fazer uma coisa diferente. E o P até mais que pensa nisso, às vezes cria umas receitas, sobremesas diferentes e tal. Esses dias ele andou fazendo um sorvete de banana, que era essa banana congelada com leite de castanha. Um bolinho de milho também, numa versão mais light, digamos assim. E hoje, olha que legal, ele encomendou esses docinhos aqui, de uma seguidora nossa, inclusive. Ela tava no nosso último evento, também teve presente na Corrida da Virada, que tem vídeo aqui no canal. E são docinhos todos sem açúcar. Ela é diabética, se eu não me engano. Ela ou a mãe dela, enfim, eu sei que as duas que estão por trás desse negócio, que é comida e amor. Então, docinhos sem açúcar, sem glúten, sem lactose, low carb, esse aqui também, ó, a palha italiana. Este aqui é um Red Velvet com pistache, amor? Isso. Red Velvet com pistache, uma trufa de pistache, um fudge, né? Me corrija se eu estiver errada. E uma barra recheada. Então agora a gente vai degustar um pouquinho de cada. Como eu falei pra vocês, mais importante quando a gente vai comer uma coisa mais diferente e tal, é a porção, porcionamento. Então, também tem uma noção, né, de quanto eu comi hoje. Tem uma margenzinha, sempre tem uma sobremesinha. Então agora a gente vai realmente fazer uma degustação dos produtos. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado de acompanhar as atualizações aí de como anda minha vida esportiva e também entendido um pouquinho mais essa parte de alimentação, mais voltada para o emagrecimento quando a gente faz bastante exercício, né? Então esse é um assunto delicado, até porque não é em qualquer fase que é interessante fazer uma restrição energética com esse objetivo, certo? Então tem que ser só nesses períodos em que a gente tá mais de transição mesmo, em que a carga tá mais baixa, então que é o momento que eu tô agora. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tem sugestões para os próximos vídeos, o que vocês gostariam que a gente mostrasse. E quem não tá inscrito, se inscreva no canal, fiquem ligados que tá rolando também uma série que eu vou deixar a playlist por aqui sobre a busca, né, dos RPs, que é a oficial, a maior de todas, já vai rolar agora daqui a menos de 3 semanas. Então deixem o seu like, se inscrevam e até o próximo.